Tá pegando aqui, né, Bruno? Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no DS Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui a Odete Reis, que é educadora financeira e palestrante. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 97569-1373, 97569-1373, ou se você preferir, pode encaminhar sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Odete, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado o convite. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando agora. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui e responder perguntas sobre finanças, sobre investimento, sobre as dúvidas. Então, vamos fazer um bate-papo gostoso, vamos falar de dinheiro de uma forma gostosa, uma forma divertida e uma forma que a gente fazer disso valer dinheiro para o nosso bolso, né, Edgar? Então, é um prazer estar aqui, né? Dá para ficar rico com as dicas que você vai dar hoje aqui? Dá. Se você seguir minhas dicas, você vai estar no caminho aí do equilíbrio financeiro e no caminho da independência financeira. Isso significa riqueza, né? Tá certo. Odete, são muitos assuntos em relação à educação financeira e a gente escolheu aqui hoje falar de investimentos, né? Ótimo. Que é um assunto Excelente. que todo mundo quer saber também. A primeira pergunta que eu faço para você é assim, é preciso fazer investimento? A pessoa tem que fazer investimento? Ou ela vive o dia de hoje sem se preocupar com o dia de amanhã? Olha, é importante a pessoa fazer investimento para que ela faça o dinheiro trabalhar para ela, Edgar. Mas antes de fazer investimento, é preciso estar com as contas em dia. Porque é o seguinte, não adianta nada você investir o seu dinheiro e, por outro lado, você está devendo, por exemplo, no cheque especial. Porque o valor que você vai ganhar investindo é muito menor do que o valor, do que os juros do cheque especial. Vamos aí falar, o investimento na poupança, 0,45, 0,5 por mês. Ou você vai, se você deve no cheque especial ou no cartão de crédito, chega a 12, 15%. Então, investimento é importante, mas antes compensa depois, né? Na verdade, eu falo o seguinte, quando você começa a planejar o seu dinheiro, a ter organização da sua vida financeira, já é um investimento. Então, quando você começa, você ganha, você gasta menos do que você ganha. Você separa lá uma reserva de emergência, um dinheiro para reserva de emergência. Com essa vida financeira, aí você começa a investir. Investir como? Investir para realizar os sonhos e investir também em quê? Investir para o futuro. Para ter lá uma velhice tranquila ou para ter uma independência financeira o mais rápido possível. Então, investimento é importante. E o investimento, eu sempre brinco, o investimento não é só você ir lá e fazer um investimento, eu vou investir num fundo, num CDB. Quando você faz uma compra, você pede um desconto, você compra à vista, você recebe um valor menor, aquele dinheiro é um dinheiro que entra no seu bolso. Também é uma forma de investimento. Né? Você está aumentando ali a sua renda, aumentando ali o valor do seu dinheiro. Então, investimento é importante. Se organizar e começar a investir. E outra coisa, investir o quanto antes, porque o que acontece? Eu sempre falo, né, que investimento você trabalha com o quê? Com tempo, com juros compostos e com boas ideias de investimento. Então, esse tripé é muito importante. Quando que é necessário você começar a investir? Já desde criança, de adolescente, já é importante já você ter essa cultura de guardar um pouco do seu Na dinheiro? verdade, sabe que no Brasil a nossa cultura de investimento, assim, a gente investe muito pouco, né? E desde que nasce o bebê, quando o bebê nasce, o importante é muito bacana se você fizer já lá uma poupança para esse bebê de R$100 por mês. Quando esse bebê estiver lá com 18 anos, ele vai estar lá com seus R$50 mil, mais ou menos, um valor mais ou menos R$100 por mês. Depende de como que você vai fazer esses investimentos. Então, o investimento tem que ser feito de duas formas. Primeiro, aquele investimento, de três formas, eu diria, desculpa. A médio prazo, a curto prazo e a longo prazo. Eu vou investir para alguma coisa, eu quero comprar aqui dá 1 ano, 2 anos, investir para algum sonho que eu quero realizar daqui a 5 anos e vou investir também lá para o futuro, para coisa de 20, 30, 40 anos. Então,
investimento é importante entender como investir, porque, na verdade, Edgar, é uma sopa de letrinhas e ninguém entende. E assim, simplificando, tem investimentos que é investimento em renda fixa, renda variável. Então, começar com coisas mais simples, né? Mas a pergunta uma sua... Uma poupança, por exemplo, né? No mínimo uma poupança. No mínimo, porque eu vejo pessoas que pegam o dinheiro e deixam o dinheiro na conta corrente. Na conta corrente. Não rende. Não tá rende. Lá, né? Ou a pessoa está com o dinheiro numa poupança, guardando. E aconteceu isso comigo, eu dou muita consultoria nas minhas palestras. Eu tive um exemplo recente, uma senhora, ela me disse assim, Odete, eu fiz um bom negócio. Eu falei, puxa vida, me conta. Ela falou assim, eu estava com dinheiro na poupança, que eu estava guardando para comprar um carro, mas na hora de comprar o carro, eu resolvi financiar. Não tirei da poupança, não. Então, não adianta, porque ela está pagando juros do carro aí 3%, e a poupança 0,5%. Quer dizer, realmente ela teria que tirar da poupança para pelo menos comprar a parte, né, da entrada no carro. Então, as pessoas às vezes não entendem isso. Então, tem que saber como investir, né? De maneira correta. De maneira como que faz para investir de maneira correta? Como que a pessoa tem essa percepção de estar investindo de maneira correta? Quando ela está vendo o dinheiro a mais lá da rentabilidade dela, das aplicações. As pessoas me perguntam assim, Edgar, Odete, qual é o melhor investimento? Existe o melhor investimento? Existe o seguinte, investimento adequado para cada necessidade. Isso que existe. Então, por exemplo, eu quero investir para quê? Eu quero guardar dinheiro para minha aposentadoria. Então, você vai investir, eu vou dar uma sugestão, num tesouro direto, no IPCA. Então, você vai investir lá 300, 500 reais para um IPCA em 2035, 45, 50. Eu vou investir dinheiro que eu quero trocar o meu carro daqui a 2 anos. Aí você não vai poder colocar esse dinheiro lá para 2035. Aí você procura um investimento adequado para daqui a 1 ano, 2 anos. Então, para cada tipo de coisa, é um tipo de investimento. Eu sempre, por exemplo, eu vou comprar um imóvel, eu quero guardar dinheiro para comprar esse imóvel. Você vai guardar num Tesouro Selic. Eu estou dando algumas sugestões de investimentos. Tem que sempre comparar, depender de quanto você quer investir. Sim, de quanto. Que você tem, quanto você recebe. O importante é o seguinte, é saber quanto que eu tenho de dinheiro e qual é o tempo que eu vou precisar desse dinheiro. Porque eu já vi casos de pessoas que têm, eu tenho dinheiro, estou investindo esse dinheiro para render, eu vou casar daqui a 3 anos, aí eu vou sacar esse dinheiro para casar. Aí a pessoa vai no banco e faz um investimento sem pergunta, sem análise para o gerente do banco, ele prende aquele dinheiro por 4 anos. Aí a pessoa, quando resgatar antes, ele vai perder dinheiro. Então, o importante é saber o tempo, o quanto que eu tenho e qual é o tempo que eu preciso. Isso é muito importante, investir de acordo com o tempo. É verdade que tem investidor que é conservador, o outro é moderado, arrojado, e o outro mais agressivo? Pô, explica pra gente. Assim, todo investidor, todos nós devemos fazer esse teste. No nosso banco tem esses testes, na internet tem esses testes. O investidor conservador é aquela pessoa que ele tem pavor de perder um tostão. Ele tem pavor. Esse é o conservador. O moderado, ele até pode arriscar, e se ele perder um pouco, ele não se importa. E aquele investidor agressivo, é aquele que ele investe em ações, ele está lá investindo, se perder, ele tem paciência, ele tem sangue frio para ele aguardar e receber. Perde, ganha. Então, esse é o perfil do investidor. Todos nós devíamos saber qual é o nosso perfil de investidor. Agora, e de acordo com esse perfil, fazer um investimento. Por exemplo, eu quero investir em ações. Ok, vai investir em ações. Mas se você não conhece nada de ações, você não sabe nada de ações, como é que você vai investir em ações? E se essa ação cair? Tem pessoa que descabela. Fala, não, se cair eu vou ter sangue frio, eu vou esperar. Então, qual é o perfil do investidor? Então, é bem interessante que o investidor sabe qual é o perfil dele. A maioria, assim, quando nas minhas conversas, fica entre moderado e fica investidor mais calmo, mais tranquilo. O agressivo, mais difícil. Mas tem muita gente que perde aí, que arrisca. Eu faço sempre uma brincadeira, eu tenho assim uma dica, né? Eu tenho um índice que é o seguinte, é o 80. O 80 menos a idade. Aí eu posso arriscar ou não meu investimento. Eu vou explicar melhor. O número 80 é o índice. 80 menos a idade. Uma pessoa de 30 anos. Então, 80 menos 30, 50. Então,
50% do que ele for investir, ele pode até arriscar um pouco mais. Por quê? Porque ele tem 30 anos, ele tem muito tempo para ele recuperar. Então, vamos exemplificar. Ele está com 10 mil reais, ele é um investidor, ele quer arriscar. Então, quanto disso que ele pode arriscar? Pode arriscar a metade, pode arriscar 5 mil. Ele tem tempo, ele tem 30 anos, ele pode esperar um tempão. Uma pessoa de 60 anos, o fator 80 menos 60 é 20. Então, se eu tenho 10 mil reais, só 20 mil eu vou... 10 mil reais, só 2 mil que eu vou poder arriscar. Porque eu tenho 60 anos, eu não tenho tempo de ficar perdendo. Né? Então, eu acho que esse fator 80 é um fator até para balizar um pouco. Olha, quanto que eu arrisco? Não se esquecendo que antes disso, a pessoa precisa ter uma reserva financeira, Edgar. Porque não adianta nada você arriscar investimento e não ter uma reserva financeira aqui. É aquele dízimo lá, os 10% para você mesmo, aquele guardar sempre 10%? Na verdade, o que tem que guardar é assim, de 4 a 6 valor do total das suas contas fixas. Quais são as minhas contas fixas na minha casa? Tudo, luz, água, telefone, aluguel, sabe? Prestação do carro, da casa. Então, faz isso por mês. Quanto que é? 3 mil reais. 6 são 18 mil. 18 mil guardando aí num investimento que tenha liquidez. Ou seja, que eu posso pegar. Porque se você ficar desempregado, você tem 6 meses garantido para pagar suas contas. Não é verdade? Uma pessoa que é autônomo, está naquele momento difícil, ele tem aí um tempo para respirar. Então, é 4 a 6 valor do total das suas contas fixas. Quanto que... Porque tem coisa que você tem que pagar. Não tem jeito, né? Só aquelas contas que você não pagar, você fica sem luz, você fica sem água, fica sem comer. Então, são as contas fixas. Então, a dica que eu dou... Então, como que você faz isso? Eu sempre brinco do pague-se primeiro, né? Porque a pessoa fala, mas não sobra. Mas não sobra mesmo, né, Edgar? Você começa a... Eu sempre brinco, você tem as contas, você recebe o dinheiro, o que a gente faz? Recebe, paga todas as contas, compra tudo que precisa e se sobrar, você vai guardar. Nós temos que inverter isso. Recebe, tira 10%, no mínimo 10%, que eu brinco que eu pague-se primeiro. Coloca numa aplicação, no mínimo numa poupança, e o que sobrar é que você vai gastar. É que você vai se organizar. Quando a gente consegue fazer essa divisão, fica tudo mais fácil. Agora, eu subiria para 30%. Para quê? Porque uma parte você vai guardar para sua reserva financeira, uma parte para você realizar os teus sonhos, uma viagem, a compra de um carro, o que você deseja realizar, e a outra parte você vai guardar um pouco para quê? Lá para frente, porque eu sempre até eu brinco, né, nas minhas palestras, que o tempo anda, o tempo corre, o tempo voa, o tempo chega. Né? O tempo chega rápido. Daqui a pouco você está aí, precisando se aposentar e tendo que trabalhar. Nós conhecemos tantas pessoas assim, né, Edgar? Tem que ter uma disciplina muito grande, né? Uma determinação. E assim... Com dinheiro, né? Você mexer com dinheiro é uma tentação ali de gastar, a pessoa... E as ofertas, as ofertas são muito grandes. Eu estou dando bastante consultoria familiar e eu vejo que as pessoas estão gastando muito com o cartão de crédito. Pega-se um cartão de crédito e ele pode tudo, né? Ele compra tudo. E as pessoas começam a comprar tudo, às vezes coisas que nem precisa, coisas que nem tem necessidade. E aquele cartão fica devendo, pega um outro cartão. Eu fiz uma consultoria esse mês, a pessoa tinha 3 cartões, um salário de 4, devendo quase 27 mil nos cartões. Os bancos ali tentando negociar. Mas eu perguntei, você está com 27 mil reais em cartões, o que você comprou com 27 mil reais? Nada? Você comprou um carro? Você reformou a casa? Não. E onde que está esses 27 mil reais? Não tenho, não fiz nada. É muito dinheiro para muito gasto, né? Para pouca coisa. Porque a pessoa fica devendo, ela faz um empréstimo para pagar um empréstimo, empréstimo para pagar um empréstimo. O dinheiro fica caro, ela está comprando dinheiro caro. E aí uma conta que é de 7 passa para 17 em pouquíssimo tempo. Então, por isso que é importante a pessoa saber quanto que ela ganha e quanto que ela gasta, e eu digo mais importante, como que ela está gastando antes de investir. E aí, mas Odete, eu estou numa situação, está muito difícil, está muito complicada. O que eu posso fazer? Tentar fazer alguma renda extra. Tem muita coisa que a gente pode fazer para
trazer mais dinheiro, né? Para você aumentar a sua renda. Em casa mesmo? Em casa. Coisa, né? Eu sempre falo, né? Assim, a pergunta é o que é que eu posso fazer de diferente? Faça essa pergunta. O que é que eu posso fazer de diferente? Com certeza tem algo que você sabe fazer que vai te dar uma renda extra. Então, eu acho que assim, e aí isso pode complementar essa renda extra, complementa, né? Dá para ajudar. Então, nós estamos falando sobre investir. Então, se organizar financeiramente e começar a investir. Investir com pouco, né? Não precisa investir com muito, tem que começar a investir, pode ser pouco, né? Por exemplo, quem tem um salário mínimo também pode tirar ali uns 100 reais, uns 50 reais. Deve, não deve. Se eu ganho R$1.000... Eu conheço pessoas, eu falo com muita gente, né, e ando nesse mundão aí, fazendo trabalho de palestra, de curso e tal, e eu conheço, tem pessoas que ganham R$2.000, ela tem a casa própria, os filhos estão na escola, tá tudo em ordem, e eu já dei consultoria para empresário que ganha lá seus 50 mil de prolabore e está devendo muito dinheiro. Então, eu sempre falo, não importa quanto você ganha, e sim como você gasta. Então, não adianta nada, porque ele vai gastar lá no iate, vai gastar lá com outras coisas, com coisas caras. Então, e tem pessoas que ganham pouco e gastam de acordo. Então, o importante para você investir... então eu ganho R$2.000. 30%, R$600. Então, tira R$300 e começa a investir, porque o dinheiro vira um dinheirão, Edgar. Vira um dinheirão, porque os juros compostos no Brasil, nossa, é fantástico. É fantástico, dinheiro, juros compostos e tempo, né, que eu falei. Essa tríade aí, nossa senhora, isso aí vira um dinheirão. Agora, Odete, tem investimentos que são enganosos, né? A pessoa às vezes se engana, pensa que está investindo e não é investimento. Tem muito, assim, eu assim, fico muito triste quando eu vejo pessoas comprando um carro. Eu sempre vou falar o seguinte, eu acho que tem 4 tipos de investimentos que a pessoa acha que é investimento e que não é investimento. A pessoa compra um carro, eu vou fazer um investimento, já me falaram, eu vou investir comprar um carro. Carro não é investimento, carro é custos. Carro é só dívida, é custo carro. Ele vai vender depois... Qual é o investimento que você tira um carro da concessionária e ele já sai valendo menos 10%? Então não é. Então, carro é um deles. O outro que eu sempre brinco, que eu sempre falo é casa. Casa não é. A casa que você mora não é investimento. É um bem que você tem, faz parte dos seus bens, mas não é um investimento. É sua casa. Investimento é quando você compra lá um apartamento pequenininho, ou uma casa, um galpão que você comprou, pagou à vista e você aluga aquele imóvel e aquele aluguel vai entrar na sua renda. Aí sim é investimento. Então, até é uma forma de investir. Tem o dinheiro, comprar, digamos, um imóvel simples, num bairro simples, de um lugar que tem muita flexibilidade, perto do metrô, perto de um trem, perto da faculdade, que aluga rápido, né? Que aluga super rápido. Então, isso é investimento. Agora, o investimento enganoso, realmente que eu acho enganoso, é quando se vende título de capitalização como investimento. E se vende muito isso. Que são esses títulos que se vendem, os PICs, tem vários, Orocap, tem vários tipos. Então, isso não é investimento. A pessoa fala, eu estou fazendo investimento para o meu neto, estou depositando R$200 por mês para o meu neto. Aonde? Em título de capitalização. Não é, porque todos esses investimentos que têm esses prêmios, se paga muito pouco, até menos que a poupança. Você não pode tirar antes, a gente te prende o teu dinheiro por 4 anos. Você não pode tirar o dinheiro antes, que você perde 30% numa média. E também, e esses prêmios, a pessoa quer arriscar, que quer ganhar um prêmio, então joga na loteria. A loteria fica mais barato. Quer fazer um investimento para o neto? Faça um tesouro direto, né? Aplica num outro investimento. Não é título de capitalização, não é investimento. As pessoas têm que entender isso. O último que eu diria que as pessoas também se enganam são com os consórcios, Edgar. Consórcio, você fala, um consórcio, estou investindo, estou guardando, muito isso, eu estou guardando. Além da briga que dá às vezes, né, que você não é sorteado. Nossa, as pessoas falam, eu estou guardando, estou investindo em consórcio. O consórcio não é investimento, porque a taxa de administração do consórcio são altas, sabe? Então, você pagando uma taxa, você não está ganhando nada com aquilo, não é investimento. Se você pegar o seu dinheiro, tiver a paciência de guardar o seu dinheiro, né? Ou você faz o financiamento com a taxa menor. Então, consórcio não é investimento. Quer fazer consórcio? Faça, mas saiba que
olha só, tem taxa, eu já peguei consórcio de até 30% de taxa. 15%, 17%, 20%. Então, fique atento com o consórcio. Então, casa, carro, título de capitalização e consórcio não são investimento. Quer investir? Invista, então, numa poupança, num tesouro direto, num CDB, no fundo DI, no fundo de ações, para quem quer começar, no fundo de ações, que é bem interessante. Eu quero arriscar um pouco, então tudo bem. Então, invista no fundo de ações, se você quer. Mas não vai investir nessas 4 modalidades. Muita gente defende a poupança ainda como a forma mais segura, assim, para quem está começando. Né? O brasileiro, ele gosta muito de poupança, né? É conservador. E a poupança antiga, ela ainda tá rendendo bem. A poupança nova, ela perde para o Tesouro Direto. Agora, as pessoas, o Tesouro Direto, assim, as pessoas estão conhecendo mais. Tem muitos novos investidores, que você tem que abrir uma conta numa corretora, que é muito simples. Abre uma conta na corretora e você manda o dinheiro para a corretora, e as pessoas confundem, falam, Odete, mas a corretora não vai pegar meu dinheiro? O dinheiro não fica na corretora. A corretora é só um meio. O dinheiro fica lá no Tesouro Direto. Não fica na corretora. Então, a poupança, as pessoas são conservadoras. Se não quer, eu não quero arriscar nada, ok, no mínimo a poupança. Mas eu gosto bastante do Tesouro Direto, Edgar. Mas a poupança mas a poupança eu acho que não é tão. Aplica na poupança, pelo menos. É muito melhor do que você aplicar no título de capitalização. Que é o método mais tradicional. Né? E o brasileiro gosta da poupança, viu? Tem muita gente aí investindo em poupança. Então, você falou um pouco aí de como dividir o dinheiro para ter uma saúde financeira, né? Então, 60% desses 60% para viver com qualidade e depois os 10% para realizar sonhos, até quando eu coloquei aqui. Tá. E o 30% é o pé de meia para o futuro, é isso? Eu faria o seguinte, né? Então, nosso dinheiro nós temos que dividir da seguinte forma. Nós temos que viver, porque o dinheiro foi feito para a gente ser feliz. Para você gastar, para você ser feliz, para ter conforto, para você viajar, né? Porque o dinheiro também fala, não é sofrimento. O dinheiro é para você gastar sendo feliz. Então eu diria o seguinte, gastar para ter qualidade de vida, para ter alegrias, né? Para aprender mais, para investir em estudo, né? E assim, uma parte você investe para esse sonho de curto prazo e uma parte esse sonho de longo prazo. Eu pegaria, então, as contas fixas, Edgar, não pode passar de 50%. No máximo 55%. As contas fixas. Para sobrar dinheiro para quê? Para você viver. Ir no restaurante, ir no cinema, pagar o estudo, para você viver. Se a pessoa tem um salário e tem 90% do salário de conta para pagar... Não, olha, eu vou te falar... igual o governo federal, né? Que está nessas dificuldades todas. Nem me fale, viu? Olha, 63 milhões de pessoas estão inadimplentes, estão devendo. O que significa isso? Elas não estão conseguindo pagar as contas que elas fizeram. Ok, o desemprego foi grande, né? Houve, inclusive o desemprego continua, então a pessoa às vezes passou por algum problema, também, assim, depende de cada pessoa. Então, respondendo assim, você coloca as suas contas em dia, você tendo essa reserva financeira, se não faça, tira 10% para fazer essa reserva financeira. Tá? Tira aí 10% para você realizar os teus sonhos e tire 20% para você investir para o futuro. Por isso que eu entro esse 60% e o resto como que eu faço. Então, dividir mais ou menos assim. Agora, eu vou te falar uma coisa, mas o meu momento de vida, por exemplo, um casal que está com os filhos na faculdade, que estão em faculdade particular, que estão estudando... Aí ele não vai conseguir fazer isso. Então, ele está investindo em quê? Em educação para os filhos. Uhum. Então, aí 20% está em educação. Então, depende muito do seu momento. Um jovem começou a trabalhar agora, mora com o papai e com a mamãe, né? Que tem bastante gente aí com o papai e com a mamãe. E roupa lavada, comida na mesa e tal. Esse jovem, por favor, tira pelo menos 40% do que você ganha e guarda. Vá para a balada, mas... Vai para a balada, mas tenta conciliar. Então, depende do momento da sua vida. Então, mas é mais ou menos isso. Eu acho a pessoa tirando uma média de 20% a 30% para guardar é o ideal. E quando... Olha, Edgar, vou dizer uma coisa para você. Quando você recebe, E como fazer isso, né? Você já autoriza o banco a transferir para uma aplicação. Aí você vive com o que sobra, você se acostuma com aquilo.
Você acostuma com aquilo. Então, autoriza o banco, ó, transfere já, por exemplo, a pessoa abre uma conta, por exemplo, no Tesouro Direto. Autoriza todo mês a transferir 10% lá para a sua aposentadoria. 10% lá para realizar os teus sonhos para uma próxima viagem, para uma compra de um carro. E autoriza. O que sobrar, se a pessoa está com os filhos estudando, o que sobrar é que você vai gastar e você vai gastar com qualidade. E quando gastar, eu sempre brinco, gastar é aquela história, né? Gastar com coisas que você precisa, não só com desejos, porque a gente gasta muito com desejos, né? Quantas coisas que nós compramos, eu como educadora financeira, compra a mesma coisa, né? Eu já me peguei comprando, por exemplo, cada pessoa tem assim como que eu falaria? Por exemplo, eu adoro plantas, né? Tem uma queda. Se eu for numa dessas não floricultura, mas essas lojas que vendem mudas, vaso, eu tenho que sair da minha casa e pensar o que é que você vai comprar. Por exemplo, agora eu preciso comprar uma muda de rosa, cor-de-rosa, e eu preciso dessa muda, eu quero uma muda bacana e tal. E preciso de um vaso. Então eu saio da minha casa e vou comprar a muda da rosa e o vaso. Então a minha queda é por plantas. Aí tem pessoas que é por roupa, é por sapato, é por eletroeletrônico, é por celular. Então, você investe quando você já define com antecedência e sai de casa definido. Eu vou gastar tanto, eu posso gastar tanto, eu vou comprar isso. Porque senão, realmente, o marketing é muito grande, as promoções são grandes, né? Aquela batida na nossa cabeça, compra, gasta, as gasta. Tentações, né? As tentações, consumo, né? eu sempre já falei isso aqui uma vez, eu acho que o nosso dinheiro é limitado e nossos sonhos são ilimitados, né? Então nós temos que ter esse equilíbrio aí, né? Esse equilíbrio aí é muito importante, né? Porque senão eu vejo aí pessoas que estão aí com 60 anos, 70 anos, não conseguiu comprar uma casa para morar. E hoje, para pagar o aluguel é super difícil. Então, aproveitar o momento e fazer o pé de meia, construir riquezas. Cada vez que fazer o imposto de renda de um ano para o outro, perceber que a riqueza aumentou. É isso. Certo. Odete, estamos caminhando para o final, mas queria fazer mais uma pergunta ainda. Por exemplo, a família que escolheu dar uma mesada, né, para o filho, né? Essa mesada entraria onde aí? Investimento? Onde que eu colocaria esse valor da mesada mensal para o filho? Essa mesada mensal, porque quando você dá uma mesada para o teu filho, o ideal é que você atrele essa mesada com compromissos para ele pagar. Não essa mesada para ele gastar à vontade. Não faça. A mesada é para ele comprar o quê? O lanche da escola? Para comprar lá o ingresso do cinema? É para ele comprar alguma coisa que ele precisa, para ele começar a aprender a lidar com o dinheiro, a ver o valor das coisas, né? Então, quando você dá uma mesada e no seu controle financeiro, você pode colocar mesada para o seu filho, o nome do seu filho. E aí, você, de uma forma indireta, você tá realmente investindo na educação financeira 60% lá do seu gastos, filho. né? 60% dos gastos fixos. Uhum. Sim. Tá. Não vai entrar no investimento, 60%. E você está dando, assim, uma educação financeira para o seu filho demesada, disseminada, e assim, só que atrele isso a compromissos para ele. E você fique atento, observa o que ele está fazendo e vai orientando. É muito importante. Uma criança com 3 aninhos já sabe o que é dinheiro. Com 3 aninhos, hoje são tão espertos, né? Tão espertos. Então, com 3 aninhos, 4, 5, acho que até 7, você dá ali uma semanada, a partir dos 7, mesada, mais atrela ao quê? E outra coisa que eu falo sempre, a criança é muito rica. Sempre brinco. Ela ganha dinheiro do avô, do pai, da avó. Quando ela ganhar algum dinheiro, a criança já orienta essa criança a pegar uma parte de dinheiro, já colocar numa aplicação para ela, uma aplicação para ela, olha, vamos guardar uma parte, para ela entender que ela já pode guardar. Aí o resto ela vai gastar com o que ela precisa, com o que ela quer, com o que ela deseja. Aí ela já vai começar a investir também. Já vai pegando o jeito, e vamos mudar isso aqui, porque nossos pais não tiveram educação financeira, nós não tivemos, se nossos filhos não tiverem também, aí, então vamos
parar, esse ciclo tem que acabar, de ficar esse ciclo vicioso, vamos acabar aqui. Essa turma que está vindo aí, esses jovens que estão vindo aí, eles têm que vir com educação financeira. Vamos fazer, né, fazer poupança, ter dinheiro guardado, né, gastar menos do que ganha. Tá certo. Odete, obrigado. Como que a pessoa faz, quer te contratar para dar uma orientação de educação financeira? Qual os seus... seu telefone, suas redes sociais. E eu queria que você falasse a sua agenda aí, onde que você está viajando o Brasil aí. Já sei que já foi pelo mundo afora aí também. Mundo afora eu fui passear, mas aqui no Brasil eu tô no curso, né, eu curso de educação financeira, dou palestra. Eu tô agora na FATEC, agora a semana que vem, tô muito feliz, porque vou dar lá uma palestra para 100 jovens. Eu estou muito contente quando eu falo com jovens, né? Falando sobre educação financeira. Bom, o meu site é www.odetreis.com.br. As minhas redes sociais é Odete Reis. O meu Instagram é odete.reis. E para você me contratar para dar consultoria financeira, você pode me contratar pelo Skype, que é 11... Skype não, desculpa, pelo WhatsApp, estou falando, 11 99602 0937. Esse é o meu WhatsApp, ou qualquer rede social, você entra em contato comigo. Pode deixar mensagem Deixa lá, mensagem na minha rede social, e se quiser organizar a tua vida financeira, tá uma bagunça, quer organizar? Ok, vamos lá. Eu estou com dinheiro, eu quero investir de uma maneira correta, também vamos lá. Espero que seja a segunda opção. Quanto tempo dura só uma curiosidade, quanto tempo dura uma consultoria? Depende muito do... Depende da situação. Mas agora, em média, assim... eu tive agora com uma família essa semana passada, eu fui 2 vezes na casa da família, com a família reunida, 2 vezes fiquei por 4 horas, primeiro levantando a situação financeira dessa família, como que está a situação, venho para casa e eu mapeio tudo isso, sugiro algumas coisas, com o planilho, volto e dou essa orientação para a família, como seguir, e a partir dali por 3 meses eu ajudo essa família acompanhando. Então, tenho tido bastante sucesso, tenho visto as famílias realmente saírem do vermelho, irem para o azul e hoje estão investindo. Eu fico muito feliz. Realmente é bem interessante, assim, é muito bacana. Odete Reis, muito obrigado pela sua participação. A gente vai voltar a conversar aí, sei lá, daqui umas semanas ainda a gente volta a falar. Podemos voltar. Os assuntos são inesgotáveis, né? Verdade. Vamos falar sobre ações, sobre investir em ações. Tem outras coisas, a gente vai aprofundando os assuntos aí. Eu que agradeço, muito obrigada, Edgar, pelo convite. E estou à disposição. Você é da casa aqui, você sabe, né? Estou à disposição, muito obrigada. Tá certo. Tá. Queria agradecer também você, amigo internauta, que acompanhou essa entrevista. E até a próxima. Obrigado.